E aí, Mauro, você vai pro Botafogo, depois você joga no exterior, e quando que você chega ao Vasco? Pois é, eu fui para o exterior, joguei 6 anos no Lugano, depois eu voltei para o Grêmio, né, e a chegada no Grêmio foi uma chegada muito boa, foi importante, nós conquistamos o título brasileiro, né, de 96, depois 97 a Copa do Brasil, né, aqui no Maracanã contra o Flamengo, e aí eu venho pro Vasco, né? Eu tava... Aí você chega no gigante. Não, mas aí eu quero saber, Zé Fernando, como que aconteceu a contratação? Quem é que ligou? Mauro, ó, vem pro Vascão, como que se deu essa decisão? Amigo, deve ter sido assim. 97, o Grêmio ganhou. Em cima do nosso maior rival, Eurico deve ter pego o telefone e falou, vem pra cá. Pronto, acabou. Pois é. Ganhou em cima deles, em cima do rival, vem pra cá, porque você vai ganhar de novo. Isso aí. E ganhou muito, hein, Zé Muita Fernando? coisa. Inclusive, muitas vezes de goleada. 4x1, 5x1, a gente vai falar muito aqui ainda. Como foi, Mauro? Eu recebi um telefonema de um empresário, né, que hoje é meu amigo, lá de Itaipava, né, em Indalécio. E aí ele me falou, ó, tem um time interessado em você, aqui no Rio. Isso eu estava no Grêmio ainda, jogando pelo Grêmio. Mas eu não tinha renovado meu contrato com o Grêmio. Meu contrato terminava no meio do ano, em 97. Então, tudo dentro da regra. Ou seja, eu podia falar já com outro clube, porque 6 meses antes você pode. Antes de terminar o término do teu contrato, você já pode acertar com outro time. E aí eu comecei a conversar com o Vasco, né? E aí as coisas começaram a se encaixar. E para mim, voltar para o Rio era uma coisa super normal, não é? Eu não tinha problema nenhum. Eu já tinha jogado no Botafogo. Sim, já tinha jogado no Bangu, Botafogo, então já completamente adaptado, a minha família também. Então eu disse, meu amigo, se a gente acertar, aí tudo bem. E aí aos poucos as coisas foram andando, eu assinei um pré-contrato com o Vasco, e aí o Grêmio me chamou para tentar a renovação, né? Eu disse, infelizmente não dá mais. Eu já tenho um contrato assinado com o Vasco e vocês não vão conseguir cobrir isso aqui, não tem como. Nem eu quero fazer um leilão. Estava acertado já. Eu sempre fui de cumprir aquilo que estava escrito e também aquilo que a gente combinava. E se foi acertado assim, eles tiveram todo um tempo para fazer isso. E não foi feito. Então, eu acho que eu tinha também esse direito. E foi assim que aconteceu. E você chega numa época no Vasco, né, Zé Fernando, que o presidente era Antônio Soares Calçada, sim, mas quem mandava mesmo no futebol do clube era Eurico Miranda. Como que foi o seu primeiro contato com o Eurico Miranda? Teve alguma história engraçada, alguma coisa? Ele te falou algo? O Eurico era uma pessoa muito interessante, né? E a gente tinha um relacionamento bom. Eu, na verdade, né, Peruca e Zé, eu já tinha conhecimento, já conhecia o Eurico da Seleção Brasileira. Ele era vice... Ah, é verdade! Ele era vice-presidente de futebol da Seleção Brasileira e tentou até me levar antes, em 90, para o Vasco. Olha só, Zé, eu não sabia disso também. Você sabia, Zé? Não, eu sabia, né? Obviamente que ele era o diretor, né, da CBF. Na verdade, ele sempre falou isso, né? Que ele foi o grande responsável por essa conquista da seleção brasileira, mas eu não sabia que ele tinha tentado levar o Mauro em 90. Quase que em 1990 a gente já teve o Mauro Galvão no time. Já poderia ter vindo para o Vasco antes, em 90. E aí ficou aquela coisa, assim, aquele namoro, que não aconteceu, né? O casamento, mas aí aquele era o momento, né? Aí eu lembro que a gente foi ali naquele restaurante, que é perto do Vasco, que tem peixe... O Adegão Português? Adegão Português. A gente foi lá almoçar e eu lembro que o meu pai achou muito interessante, porque cada um pediu uma coisa, né? Uhum. E o Eurico queria um negócio de porco, né? Mais light. Aí a gente ficou pensando, lá não tem porco light, acho que é difícil. E aí aquilo ficou, né? Aquele bolinho de bacalhau, ali começou, né? A gente começou a... Quer dizer, o Eurico pedindo um porco light, Zé Fernando. Que loucura, né? Quem iria imaginar Eurico Miranda se sentando no restaurante e pedindo um porco light? Porco light.
E ali começou, né? Então foi muito bom, né? Até uma lembrança que eu tenho do meu pai, né? Que estava junto sempre comigo. E ali começou, Seu né, pai ainda é essa vivo, história. não? Não, infelizmente não. E nem minha mãe. Mas conseguiu ainda ver... Sim. Ele estava sempre junto, né? Comigo. Você no Vasco sendo campeão. Conseguiu, né? Eu tenho uma foto que eu tô com a Taça de Libertadores e com ele junto. Poxa, que legal. Então foi isso. Ali começou, né? A minha história no Vasco. E, bom, não precisa nem falar, né? Isso foi meio de 97. 97. Já chega num time para jogar com Edmundo arrebentando, Juninho Pernambucano, Pedrinho. Eu já vinha assim observando o time do Vasco, né? Porque eu já sabia que eu ia jogar, então eu comecei a ver os jogos do Vasco. Teve uma final contra o Botafogo até. Então dali eu já conhecia, né? Carlos Germano, né? O Juninho, eu acho que o Ramon já estava também, né? E comigo depois chegaram o Nasa, o Valber e o Evair, né? Então deu uma encorpada, né? Era um timaço, né, Mauro? E tinha os jogadores da base também, né? Que também a base do Vasco sempre foi forte. E ali a gente conseguiu justamente um lado que precisava, né? O Felipe e o Pedrinho. Então fez aquela mescla, né, que é importante no futebol, né? Você ter jogadores da base, jogadores experientes. O próprio Luizinho Quintanilha também, que ajudava muito, né, o sistema defensivo do Vasco. Você lembrou muito bem, porque o Luizinho foi um jogador que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito, que nós jogamos juntos no Botafogo. Então, quando eu vi o Luizinho no Vasco, eu disse, caramba, já tem um parceiro lá que eu vou, né, que vai me ajudar ali, com certeza, né, um cara que é muito competitivo, né, e além da qualidade, e é um cara que tu pode contar com ele, né, tu sabe que isso é importante, né, que você tem que ter jogadores que você possa, né, contar com eles, saber que na hora né, que a coisa ficar difícil, ele está ali presente. Em 96...